A mansão de Ricardo Tavares, localizada em um dos bairros mais nobres de Curitiba, parecia mais um museu do que uma casa. Aos 38 anos, aquele homem havia construído um império do zero, transformando uma pequena empresa de tecnologia em uma das maiores companhias de software do país. Mas o sucesso nos negócios contrastava brutalmente com o vazio que preenchia cada cômodo daquela propriedade imensa. Ricardo vivia sozinho há mais de 2 décadas, desde que um acidente aos 15 anos lhe roubou a audição e, junto com ela, qualquer vestígio de família que um dia teve. O silêncio da mansão não era apenas a ausência de som, era algo mais profundo, mais visceral. Era o tipo de silêncio que se instalava nos ossos, que pesava nos ombros, que tornava cada respiração um lembrete da solidão absoluta. Ricardo havia aprendido a conviver com esse silêncio, a transformá-lo em combustível para sua ambição desenfreada. Trabalhar 18 horas por dia era mais fácil do que enfrentar o vazio que o esperava em casa. Mais fácil do que lembrar do dia em que seu pai olhou para ele, depois do acidente na fábrica de peças automotivas, e pronunciou as palavras que o marcaram para sempre. Você não serve mais para carregar nosso sobrenome. Naquela manhã de terça-feira, enquanto tomava café sozinho na mesa que comportava 12 pessoas, Ricardo revisava contratos em seu tablet. Sua rotina era meticulosa, inflexível. Acordava sempre às 6 da manhã, exercitava-se por 1 hora, trabalhava até o meio-dia, almoçava sozinho, voltava ao trabalho até às 6 da tarde, jantava sozinho e dormia às 10. Nenhuma variação, nenhuma surpresa. Era assim que ele mantinha o controle sobre uma vida e, de outra forma, pareceria completamente fora de controle. A luz da manhã entrava pelas janelas imensas, criando padrões geométricos no chão de mármore italiano. Ricardo mal notava. Seus olhos cinzentos, frios como pedra, percorriam os números e cláusulas contratuais com a precisão de uma máquina. Ele havia aprendido a ler lábios com maestria ao longo dos anos, mas preferia a solidão da palavra escrita. Palavras no papel não julgavam. Não demonstravam pena, não o faziam sentir menos do que era. Foi então que sentiu a vibração. Passos apressados, pesados demais para serem da governanta que vinha 3 vezes por semana limpar os ambientes principais. Ricardo ergueu o olhar e a viu. Beatriz estava parada na entrada da sala de jantar, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados em pânico evidente. Ela havia sido contratada apenas 10 dias atrás, depois que a faxineira anterior decidiu que trabalhar para um patrão que não conseguia nem responder quando chamado era humilhante demais. Mas não foi Beatriz que captou a atenção de Ricardo naquele momento. Foi o pequeno volume que ela segurava nos braços, uma criança, uma bebê enrolada em uma manta cor-de-rosa desbotada, com olhos enormes e escuros que observavam tudo com curiosidade insaciável. Ricardo sentiu a fúria subir pelo peito como lava incandescente. Regras eram regras. Ele pagava bem, muito bem, justamente para que suas regras fossem seguidas à risca. Nada de barulho, nada de interrupções, nada de vida invadindo seu santuário de silêncio e controle. E definitivamente, nada de crianças. Seus dedos se moveram com velocidade e precisão brutal em libras, a língua de sinais que ele dominava como poucos. Fora. Imediatamente. Você está demitida. Cada gesto era afiado como uma lâmina, cortando qualquer possibilidade de discussão. Beatriz abriu a boca, as palavras saindo em uma torrente desesperada que Ricardo não conseguia acompanhar completamente. Ela falava rápido demais, gesticulava com uma mão enquanto segurava a bebê com a outra, seu rosto uma máscara de desespero puro. Mas Ricardo já estava virando as costas, o assunto encerrado em sua mente. Ela havia quebrado as regras. Consequências eram inevitáveis. Foi quando algo extraordinário aconteceu, algo que Ricardo jamais imaginaria possível. A bebê nos braços de Beatriz começou a mover as mãozinhas. Não eram os gestos aleatórios e descoordenados que bebês normalmente fazem. Eram movimentos deliberados, intencionais. A criança abria e fechava os dedinhos rechonchudos em padrões específicos. Batia as palminhas de uma forma particular. Apontava para Ricardo com um indicador pequenino e depois tocava o próprio peito. Ricardo congelou no meio do movimento, seu corpo inteiro se tornando estátua.
O sangue gelou em suas veias. O coração começou a bater descompassado, tão forte que ele podia sentir as pulsações no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Pela primeira vez em 23 anos, desde aquele dia horrível em que acordou no hospital sem poder ouvir o choro da própria mãe ao lado da cama, alguém estava tentando se comunicar com ele, na língua dele. E era uma bebê de 10 meses. Aquela criança pequena, que mal conseguia ficar sentada sozinha, e provavelmente ainda não conseguia formar palavras com a boca, estava fazendo sinais. Sinais imperfeitos, sim, desajeitados e incompletos. Mas eram sinais. Era Libras. Era a língua que Ricardo havia abraçado quando o mundo inteiro virou as costas para ele, quando sua própria família decidiu que um filho surdo era vergonha demais para carregar. Beatriz viu a mudança no rosto dele. A máscara de gelo rachando, revelando algo por baixo. Surpresa, choque e talvez, apenas talvez, o menor lampejo de algo que poderia ser esperança. Ela aproveitou aquela fração de segundo de hesitação para falar de novo, agora gesticulando com desespero, as palavras saindo atropeladas. Senhor Tavares, por favor, eu imploro. Minha babá ligou às 5 da manhã dizendo que não podia vir. Minha mãe está doente no hospital. Eu não tenho ninguém mesmo para ficar com a Sofia. Se eu perder este emprego, vou ser despejada. Estou atrasada 3 meses no aluguel. Vão me colocar na rua com minha filha. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, deixando trilhas limpas em meio à maquiagem barata e mal aplicada. Prometo que ela vai ficar quieta. Vou deixar ela no cercadinho o dia inteiro. O senhor nem vai perceber que ela está aqui. Por favor. Mas Ricardo não estava ouvindo as palavras. Não estava lendo os lábios dela. Seus olhos estavam fixos na criança. Sofia. A bebê havia parado de gesticular e agora o observava com aqueles olhos imensos e impossíveis, a cabeça inclinada para o lado como um passarinho curioso. E então, ela fez de novo. Abriu e fechou as mãozinhas. Tocou os lábios e depois estendeu a mão em direção a ele. Era o sinal de olá. Imperfeito, sim. A mão não estava na posição exata. O movimento era desajeitado, mas era reconhecível, inconfundível. Aquela criança estava tentando dizer olá para ele, usando a língua dele. Ricardo sentiu algo dentro do peito, algo que estava morto há tanto tempo que ele nem lembrava mais que existia. Uma rachadura, pequena, quase imperceptível, mas estava lá, como gelo começando a derreter sob o sol tímido da primavera. Ele engoliu em seco, a garganta apertando de uma forma que não tinha nada a ver com raiva. Seus próprios dedos se moveram, quase sem permissão consciente, respondendo ao gesto da criança. Olá, um único sinal, simples, básico, mas carregado de um peso emocional que Ricardo não conseguia nomear. Sofia viu o movimento, e para o espanto absoluto de Ricardo, ela sorriu. Um sorriso enorme, radioso, que iluminou seu rostinho redondo e rechonchudo. Ela bateu palminhas de alegria, seu corpinho inteiro sacudindo de entusiasmo, e fez o sinal de novo. Olá, 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 repetindo, praticando, orgulhosa de si mesma por ter conseguido se comunicar. Pela primeira vez em décadas, Ricardo sentiu os olhos arderem. Não, ele não ia chorar. Não podia chorar. Havia se prometido naquela noite solitária, depois que sua ex-noiva Marina terminou o relacionamento, dizendo que não conseguia imaginar o resto da vida presa no silêncio dele, que nunca mais deixaria lágrimas tocar em seu rosto, nunca mais se permitiria ser vulnerável o suficiente para chorar, mas seus olhos ardiam de qualquer forma, e sua mão se ergueu, gesticulando bruscamente em direção ao interior da mansão, indicando que Beatriz podia ficar. Apenas por hoje, apenas desta vez. Ele não estava mudando suas regras, estava apenas fazendo uma exceção temporária. Nada mais. Beatriz quase desabou de alívio. Seus joelhos fraquejaram e ela teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Obrigada, ela sussurrou, as palavras saindo como uma prece. Muito, muito obrigada, senhor. Eu juro que não vai se arrepender. Mas Ricardo já estava saindo da sala de jantar, seus passos longos e determinados levando-o para longe daquele momento,
daquela sensação estranha e desconfortável que havia se instalado em seu peito. Ele tinha trabalho, contratos para revisar, reuniões virtuais para participar. Não podia ficar ali parado, olhando para uma criança que de alguma forma conseguiu alcançar uma parte dele que deveria estar morta e enterrada. Antes de desaparecer completamente no corredor que levava ao seu escritório, ele olhou para trás, apenas uma vez, apenas um segundo, e viu Beatriz ainda parada ali, segurando Sofia contra o peito, as duas observando-o partir. E aquela bebê, aquela criança impossível, estava fazendo sinais de novo, as mãozinhas se movendo em padrões que Ricardo reconhecia. Obrigada, papai. Não, ela não tinha feito aquele sinal. Era impossível. Sofia era muito nova para entender conceitos complexos como papai. Devia ter sido algum gesto aleatório que apenas pareceu com aquilo. Ricardo balançou a cabeça, afastando o pensamento, e seguiu para seu escritório. Tinha trabalho a fazer. Tinha controle a manter. Tinha uma vida perfeitamente organizada para preservar. Mas naquela noite, enquanto jantava sozinho na mesa enorme, Ricardo se pegou pensando naquela bebê, nas mãozinhas se movendo, no sorriso radiante, na forma como ela o olhou, não com pena ou desconforto como a maioria das pessoas, mas com curiosidade genuína e alegria pura, como se ele fosse apenas uma pessoa interessante, não uma tragédia viva ou um caso de pena. Os dias seguintes estabeleceram um padrão estranho e desconfortável. Beatriz montou um cercadinho improvisado em um canto da sala de estar, usando almofadas e cobertores para criar um espaço seguro onde Sofia pudesse ficar enquanto ela limpava. A bebê tinha brinquedos simples, alguns chocalhos de plástico, um ursinho de pelúcia surrado, blocos de madeira desbotados. Nada extravagante, nada novo. Mas Sofia parecia perfeitamente feliz com aquilo. Ricardo mantinha sua rotina inflexível, ou pelo menos tentava. Mas descobria, para seu profundo desconforto, que estava ciente da presença da criança de uma forma que não conseguia explicar. Quando trabalhava em seu escritório, sentia as vibrações dos movimentos dela no andar de baixo. Quando almoçava sozinho, seus olhos se voltavam involuntariamente para a porta, como se esperasse que algo acontecesse. No quarto dia, algo aconteceu. Ricardo estava revisando um relatório financeiro particularmente tedioso quando sentiu as vibrações, mais fortes do que o habitual, rápidas, irregulares. Ele franziu a testa, tentando ignorar, mas as vibrações continuavam, cada vez mais intensas. Finalmente, exasperado, ele se levantou e foi investigar. Encontrou Sofia no meio da sala de estar. Ela havia, de alguma forma, conseguido escalar as barreiras do cercadinho improvisado com uma determinação impressionante para alguém tão pequeno. Agora rastejava pelo chão de mármore em direção ao corredor onde ficava o escritório de Ricardo. Suas mãozinhas e joelhinhos faziam sons suaves que ele sentia através das vibrações no piso. Beatriz não estava à vista. Devia estar limpando um dos banheiros do segundo andar. Ricardo ficou parado ali, observando a criança se aproximar com aquela determinação única que bebês às vezes demonstram quando querem algo. Sofia ainda não o tinha visto. Estava concentrada demais na tarefa de se mover, sua língua aparecendo entre os lábios em concentração intensa. Ricardo deveria ter chamado Beatriz, deveria ter gesticulado ou batido o pé forte no chão para criar uma vibração que alertasse a mãe. Mas não fez nada disso. Ficou ali observando, com uma curiosidade que não conseguia nomear. Foi quando Sofia levantou a cabeça e o viu. Seus olhos se arregalaram. E então ela sorriu aquele sorriso radiante de novo, como se Ricardo fosse a melhor coisa que ela já tinha visto. A bebê parou de rastejar e se sentou, equilibrando-se com dificuldade. E então começou a fazer sinais. Eram sinais que Ricardo reconhecia, mesmo na forma imperfeita em que Sofia os executava. Olá, você, eu, ver. Ela estava tentando formar uma frase. Estava tentando dizer olá, eu vejo você ou algo parecido. Uma criança de 10 meses tentando construir frases em libras. Algo dentro de Ricardo cedeu completamente. Ele não conseguiu resistir. Pela primeira vez, desde que Beatriz e Sofia entraram em sua casa, ele se permitiu sentir o que estava sentindo. E o que sentia era conexão.
algo que não experimentava há tanto tempo que mal lembrava como era. Ele caminhou até Sofia e se abaixou, ficando no nível dela. A bebê imediatamente ergueu os braços, fazendo o gesto universal de "me pega", mas adicionou algo mais. Com suas mãozinhas, tocou os próprios lábios e depois apontou para ele. Falar. Ela queria falar com ele. Ricardo estendeu os braços e pegou Sofia no colo. Ela era surpreendentemente leve, quente, cheirando a sabonete infantil e leite. Imediatamente, as mãozinhas dela foram para o rosto dele, explorando. Tocando sua barba por fazer, suas bochechas, seu nariz, suas sobrancelhas, ela ria, aquela risada silenciosa que Ricardo não podia ouvir, mas que via no rosto dela, na forma como seu corpinho sacudia de alegria pura. E então Ricardo fez algo que não fazia havia 23 anos. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, não o sorriso profissional e frio que usava em reuniões de negócios. Um sorriso que vinha de dentro, que aquecia e doía ao mesmo tempo. Como se músculos atrofiados estivessem sendo forçados a funcionar de novo depois de décadas de desuso. Sofia viu o sorriso e respondeu com mais risadas. Ela bateu palminhas no rosto dele, deleitada. E então começou a fazer mais sinais. Amigo. Feliz. Você bonito. Os sinais eram desajeitados, mas Ricardo entendia cada um. E cada um era como uma pequena faca cravando naquela armadura que ele havia construído tão cuidadosamente ao redor de seu coração. Foi quando Beatriz apareceu correndo, desesperada, claramente apavorada, de encontrar sua filha incomodando o patrão impossível. Senhor Tavares, eu sinto muito. Ela falava rápido demais, gesticulando com as mãos. Ela escalou o cercadinho de novo. Vou reforçar. Isso não vai acontecer de novo. Por favor, não me demita. Ricardo olhou para Beatriz por um longo momento, ainda segurando Sofia. A bebê havia aninhado a cabeça em seu ombro, perfeitamente confortável, como se pertencesse ali. E Ricardo percebeu que não queria devolvê-la. Não ainda. Devagar ele fez sinais claros em libras. Ela pode ficar aqui. Beatriz piscou confusa. Senhor! Ricardo gesticulou para uma cadeira próxima, indicando que ela deveria sentar. Quando Beatriz obedeceu, ainda claramente nervosa, ele colocou Sofia no chão. A bebê imediatamente começou a brincar com suas próprias mãos, praticando os sinais que havia aprendido. Ricardo pegou seu celular e digitou. Sua filha sabe Libras? Beatriz leu a mensagem e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela assentiu, as palavras saindo em uma confissão apressada. Um pouco. Meu irmão caçula nasceu surdo. Ele faleceu quando tinha 6 anos de leucemia. Mas enquanto ele estava vivo, aprendi Libras para me comunicar com ele. Achei que seria bom ensinar algumas coisas básicas para a Sofia também, para que ela cresça entendendo que existem muitas formas diferentes de se comunicar, que nem todo mundo ouve ou fala da mesma maneira. Ricardo leu aquelas palavras 2 vezes, 3 vezes. Havia algo ali que o tocava profundamente, de uma forma que não conseguia articular. Essa mulher claramente lutando para sobreviver, claramente enfrentando dificuldades enormes, havia dedicado tempo e energia para ensinar sua filha uma habilidade que a maioria das pessoas consideraria desnecessária. Apenas porque achava importante, apenas porque queria que Sofia crescesse sabendo que diferença não é defeito. Ele digitou de novo. Você domina Libras? Domino. Não sou perfeita, mas sei muito além do básico. Meu irmão e eu tínhamos uma conexão muito forte. A gente conversava horas usando sinais. Beatriz hesitou, depois adicionou. Se o senhor quiser, posso me comunicar com o senhor dessa forma, em vez de gritar ou deixar bilhetes. Pela primeira vez em 20 anos de contratar funcionários, Ricardo acenou com a cabeça em concordância. Ele gesticulou devagar, usando sinais simples que Beatriz pudesse entender. Está bem, a criança pode ficar enquanto você trabalha, mas não deixe ela atrapalhar minha rotina. Era uma promessa impossível de cumprir, porque Sofia havia decidido, com aquela lógica inexplicável das crianças muito pequenas, que Ricardo era a pessoa mais interessante e importante do mundo. Toda vez que Beatriz trabalhava nos dias seguintes, Sofia escapava. Não importava quantas vezes Beatriz reforçasse o cercadinho ou tentasse distraí-la com brinquedos novos que Ricardo, estranhamente, havia começado a comprar.
bonecas macias, blocos coloridos, livros de pano, coisas que aquela mansão nunca tinha visto antes. A bebê sempre encontrava um jeito de escapar e rastejar até onde Ricardo estava, e toda vez ela tentava se comunicar com ele. Às vezes eram sinais que Beatriz havia ensinado, às vezes eram sinais que Sofia inventava, sua própria língua de bebê misturada com tentativas de imitar o que via Ricardo fazer. E toda vez, para o crescente espanto de Beatriz, Ricardo não a mandava embora. Ele pegava a criança no colo, ou a deixava sentar aos seus pés enquanto trabalhava, ou até mesmo a colocava em uma cadeira ao lado dele, cercada por almofadas para que não caísse. Havia algo hipnótico em observar aquele homem frio e impenetrável interagir com uma bebê. Ele não fingia ser caloroso. Não fazia vozes bobas ou caretas exageradas como a maioria dos adultos. Ele simplesmente existia com ela, no mesmo espaço, permitindo que ela explorasse sua presença sem julgamento ou expectativas. E Sofia parecia amar aquilo. Parecia amar estar perto dele de uma forma que ia além do entendimento infantil comum. Foi em uma manhã de segunda-feira, 2 semanas e 3 dias depois que Beatriz começou a trabalhar ali, que tudo mudou de verdade. Ricardo estava em seu escritório, revisando o planejamento estratégico para o próximo trimestre, quando sentiu vibrações diferentes, mais rápidas, mais urgentes, mais intensas. Ele olhou para baixo e viu Sofia sentada aos seus pés, mas dessa vez ela estava chorando. Não era o choro irritado de uma criança mimada ou entediada. Era um choro de verdadeira angústia. Lágrimas grossas rolavam pelo rostinho vermelho e inchado. Seu corpinho sacudia com soluços. Ela estendia os braços para ele com desespero puro, como alguém se afogando que vê uma tábua de salvação. Ricardo não pensou, não analisou, não considerou as implicações. Simplesmente reagiu. Ele pegou Sofia no colo e a apertou contra o peito, uma mão grande e calejada apoiando a cabecinha dela, a outra segurando seu corpinho pequeno. A bebê agarrou a camisa dele com força surpreendente, seus dedinhos enrolando no tecido, como se estivesse se segurando para não ser arrastada por uma correnteza. Foi a primeira vez em 23 anos que Ricardo sentiu o que era ser necessário para alguém. Não por seu dinheiro, não por seu sucesso, não por o que ele podia fazer ou providenciar, mas simplesmente por estar ali, por ser um porto seguro em um mundo que para aquela criança pequena devia parecer aterrorizante e imenso demais. Ele começou a balançar Sofia devagar, instintivamente, sem saber muito bem de onde veio aquele movimento. E então começou a fazer sinais com uma mão, a outra ainda segurando a bebê. Ele contou uma história em libras, uma história que Sofia não entendia completamente, mas que parecia acalmá-la de qualquer forma. Era uma história sobre estrelas, sobre como cada estrela no céu era única e especial, mesmo que algumas fossem silenciosas, enquanto outras brilhavam com luz que fazia barulho. Sobre como o silêncio não era vazio, mas cheio de sua própria música, que apenas alguns conseguiam ouvir. Sobre um mundo onde ser diferente não era ruim, apenas diferente. Os soluços de Sofia começaram a diminuir. Seu corpinho relaxou contra o de Ricardo. Ela parou de agarrar a camisa dele com desespero e passou a apenas segurar, confortada pela presença sólida e inabalável. Seus olhos, ainda molhados de lágrimas, observavam as mãos de Ricardo se moverem, hipnotizada pelos padrões que não entendia, mas que a acalmavam de alguma forma profunda e primitiva. Ricardo continuou contando histórias. Histórias sobre a lua que observava o mundo em silêncio, sobre nuvens que flutuavam sem fazer som, sobre tudo que era bonito e especial sem precisar de ruído para provar seu valor. E Sofia escutava, não com os ouvidos, mas com os olhos, com o corpo, com algo mais profundo que audição. Quando Beatriz finalmente encontrou os dois, 1h40 depois, Sofia estava dormindo profundamente nos braços de Ricardo, e ele continuava contando histórias em libras, histórias que ninguém além dele podia entender, histórias que ele contava para si mesmo tanto quanto para a criança adormecida. Histórias sobre solidão, sobre rejeição, sobre construir paredes tão altas que ninguém podia escalá-las, apenas para descobrir que você estava preso dentro delas também. Senhor Tavares,
Beatriz começou a falar, mas então se corrigiu, suas mãos se movendo em sinais. Desculpa, estava procurando por ela, não queria incomodar. Ricardo olhou para a mulher parada na porta. Pela primeira vez, realmente olhou. Beatriz tinha talvez 25 anos, não mais que isso. Seu rosto tinha aquela beleza simples e natural que vem de viver de forma honesta, mas estava marcado por um cansaço que ia além da fadiga física. Havia olheiras profundas sob seus olhos castanhos. Suas mãos, mesmo cuidadas, eram ásperas de tanto trabalho doméstico. Ela usava roupas simples, mas sempre limpas e bem cuidadas. E havia uma dignidade nela que nenhuma dificuldade financeira conseguia apagar. Ele gesticulou com cuidado, tentando não acordar Sofia. Ela teve um pesadelo, acho. Estava muito assustada. Beatriz assentiu, e havia algo em seu olhar. Gratidão, sim, mas também surpresa genuína. Admiração, talvez. Como se ela não esperasse que esse homem conhecido por ser frio e intratável pudesse demonstrar tanta gentileza com uma criança. Posso buscá-la? Beatriz gesticulou. Ricardo hesitou. Olhou para Sofia dormindo em seus braços, seu rostinho finalmente relaxado e em paz, e percebeu que não queria devolvê-la. Não ainda. Ele balançou a cabeça. Deixa ela dormir. Vou ficar com ela. E ficou. Por 3 horas e 20 minutos, Ricardo segurou aquela criança enquanto ela dormia, recusando-se a se mover, mesmo quando suas costas começaram a doer e seu braço ficou dormente. E sentiu algo começar a derreter dentro dele. Algo que havia congelado naquele dia terrível quando acordou no hospital, quando tentou falar e não ouviu sua própria voz, quando seu pai entrou no quarto e Ricardo leu nos lábios dele: "Não tenho mais filho." Os sinais haviam sido claros. A rejeição absoluta. E Ricardo havia passado os últimos 23 anos construindo uma fortaleza ao redor do coração partido daquele adolescente de 15 anos. Uma fortaleza de sucesso, dinheiro, controle e solidão escolhida. Porque se você escolhe estar sozinho, ninguém pode te abandonar de novo. Mas agora, segurando aquela bebê que de alguma forma conseguiu furar todas as suas defesas, com nada além de mãozinhas se movendo e um sorriso radiante, Ricardo sentiu a fortaleza começar a rachar. Se você já se sentiu tão sozinho que quando alguém finalmente te vê de verdade, mesmo que seja através do gesto mais simples, você sente que pode respirar pela primeira vez em anos, então você entende o que Ricardo sentiu naquele momento. Se inscreve no canal porque o que vem a seguir vai te mostrar como conexões inesperadas podem salvar vidas de formas que nunca imaginamos possível. As semanas se transformaram em meses. A rotina da casa mudou de formas sutis, mas profundas. Ricardo começou a sair de seu escritório em horários específicos, horários que coincidiam com quando sabia que Sofia estaria acordada. Ele comprou brinquedos educativos, os primeiros brinquedos que aquela mansão via em décadas. Montou uma pequena área de jogos no canto de sua sala de estar, algo que fez seus poucos visitantes de negócios ficarem completamente perplexos. Mas Ricardo não se importava com o que pensavam. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava fazendo algo não por estratégia ou aparência, mas simplesmente porque queria, porque fazia Sofia sorrir, porque fazia aquele espaço frio e vazio parecer um pouco mais um lar. Beatriz notava tudo. Via como Ricardo deixava reuniões importantes quando Sofia chegava rastejando. Via como ele havia começado a ensinar sinais novos para a bebê, devagar e pacientemente, repetindo quantas vezes fosse necessário até ela conseguir. Via como, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, havia algo parecido com vida, naqueles olhos cinzentos que antes pareciam feitos de pedra. Uma noite, 3 meses depois de começar a trabalhar na mansão, Beatriz desceu depois de colocar Sofia para dormir no quarto de hóspedes que Ricardo havia insistido que elas usassem. Encontrou Ricardo ainda acordado na varanda, sentado em uma das cadeiras de madeira envernizada, olhando para as luzes da cidade que se espalhavam lá embaixo como um manto de estrelas terrestres. Ela hesitou por um longo momento, mordendo o lábio inferior nervosamente. Então reuniu coragem e se aproximou. Quando ele sentiu a vibração de seus passos e se virou, ela começou a sinalizar. "Posso sentar e conversar com o senhor?" Ricardo gesticulou para a cadeira ao lado dele.
Beatriz se sentou, suas mãos entrelaçadas nervosamente no colo. Por quase 1 minuto inteiro, nenhum dos dois se moveu. O vento da noite soprava suave, trazendo o cheiro de jasmim do jardim meticulosamente cuidado. Então Beatriz começou a sinalizar devagar, escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Queria agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por deixar a Sofia ficar, por ser tão gentil com ela, por nos dar o quarto de hóspedes, por aumentar meu salário sem eu pedir. O Senhor não precisava fazer nada disso. Ricardo ficou olhando para ela por um tempo que pareceu se esticar infinitamente. Então gesticulou de volta, seus movimentos lentos e medidos. Ela me ensinou algo que eu havia esquecido completamente, que o silêncio não precisa significar solidão, que pode significar paz compartilhada. Beatriz sentiu os olhos arderem com lágrimas que tentou segurar. Havia tanta dor naquelas palavras simples, tanta história não contada. Posso perguntar algo pessoal? Como o senhor perdeu a audição? Era uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer diretamente. Ricardo normalmente teria se fechado imediatamente, teria gesticulado algo curto e terminado a conversa. Mas havia algo em Beatriz, na forma como ela perguntava sem pena nos olhos, apenas com curiosidade genuína e respeito, que o fez responder. Acidente industrial. Eu tinha 15 anos. Trabalhava meio período na fábrica do meu pai, uma empresa de peças automotivas. Era meu primeiro emprego de verdade. Houve uma explosão de gás em uma das caldeiras. 3 pessoas morreram na hora. Eu tive sorte, disseram. Só perdi a audição. Ricardo fez uma pausa, seus dedos tremendo levemente. Passei 4 meses no hospital. Quando saí, descobri que a audição tinha ido embora para sempre. Nenhum tratamento, nenhuma cirurgia, nenhuma esperança de recuperação. E sua família, como eles reagiram? O rosto de Ricardo se endureceu visivelmente, como se tivesse sido esculpido em granito. Meu pai não aceitou. Disse que eu era uma decepção, que não podia ter um herdeiro defeituoso para a empresa. Quando fiz 18 anos, ele me deu uma escolha: aceitar um pagamento generoso e desaparecer da vida da família para sempre, ou ser deserdado publicamente e exposto como um fardo. Escolhi o dinheiro. Usei cada centavo para fundar minha primeira empresa de tecnologia. E sua mãe? Beatriz gesticulou suavemente, com cuidado. Ricardo soltou uma risada amarga que ele não emitiu, mas que Beatriz viu na forma como seus ombros sacudiram. Ela teve que escolher entre o marido e o filho. Escolheu o marido. Sempre escolheu ele, em cada decisão, em cada momento que importava. Não os vejo há 20 anos. Não sei se ainda estão vivos. E descobri que não me importo tanto quanto achei que me importaria. Mas Beatriz via que ele se importava. Via na forma como seus dedos tremiam quando gesticulava. Na forma como seu maxilar estava tenso. Na forma como seus olhos se fixavam no horizonte, como se pudessem escapar da dor se olhassem longe o suficiente. O senhor tem amigos? Uma namorada? Alguém próximo? Ricardo hesitou, então gesticulou com uma honestidade brutal. Tive uma noiva, Marina. Estávamos juntos há 4 anos. Íamos casar em 6 meses. As invitações já estavam prontas. O local reservado. Tudo planejado. E então, em uma tarde de domingo comum, ela terminou. Disse que tinha tentado. Que realmente tinha tentado. Mas não conseguia imaginar o resto da vida inteira presa no silêncio. Disse que eu era emocionalmente fechado. Que ela se sentia sozinha mesmo quando estava comigo. Que não conseguia construir um futuro com alguém que nunca deixava ninguém realmente entrar. E era verdade. O que ela disse? Ricardo fechou os olhos por um momento longo. Quando os abriu, gesticulou com uma sinceridade que até ele mesmo não esperava. Sim, era absolutamente verdade. Eu tinha parado de tentar me conectar com pessoas. Aprendi que elas sempre saem no final. Sempre encontram uma razão. Sempre decidem que é difícil demais, complicado demais, doloroso demais. Então por que se importar? Por que abrir o coração apenas para vê-lo sendo despedaçado de novo? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, processando aquilo. Então começou a sinalizar novamente, mas mais devagar, mais gentilmente, como se estivesse tocando uma ferida aberta com o máximo cuidado possível. Sofia não vai sair. Ela não sabe que o senhor é surdo. Ela só sabe que o senhor conversa com ela de um jeito especial e bonito.
Para ela, o Senhor é apenas o Senhor, uma pessoa incrível que dá atenção e carinho. E ela ama o Senhor, do jeito que crianças pequenas amam, sem julgamento, sem medo, sem expectativas impossíveis. Ricardo olhou para Beatriz, realmente olhou, permitindo que ela visse além da máscara cuidadosamente construída. E você? Ele gesticulou. Por que ainda está aqui? Você poderia ter aceitado qualquer outro emprego. Por que aceitou trabalhar para um homem que tem reputação de ser impossível e intratável? Agora foi a vez de Beatriz hesitar. Suas mãos ficaram paradas por um momento, depois começaram a se mover com uma lentidão que revelava a dificuldade do que estava prestes a compartilhar. Porque eu preciso de estabilidade. Desesperadamente, para a Sofia, meu marido, ele... Ela parou, os olhos se enchendo de lágrimas que ela tentou conter furiosamente. Ricardo esperou. Não pressionou. Não tentou apressar. Apenas esperou, dando a ela o tempo que precisava. Ele era operário de construção civil. Bruno. A gente se conheceu quando eu tinha 19 anos. Ele era engraçado, trabalhador, honesto. Casei grávida de 3 meses. Não tínhamos nada, mas éramos felizes. E então, Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão. Houve um acidente na obra há 2 anos e meio. Uma queda do 10º andar. Equipamento de segurança defeituoso. Ele não sobreviveu. Morreu na hora, disseram. Sofia nem chegou a conhecer o pai. Nasceu 6 meses depois do acidente. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. E desde então eu tenho feito de tudo. Faxina, catering em eventos, babá, vendedora, garçonete, qualquer coisa que apareça. Mas nunca é suficiente. Nunca é estável. Eu estava sendo despejada do nosso quartinho quando consegui esse emprego. Se o senhor não tivesse me dado essa chance, se não tivesse permitido que eu trouxesse Sofia naquele primeiro dia, estaríamos na rua agora. Literalmente na rua. Eu quase não dei essa chance, Ricardo admitiu, gesticulando com uma honestidade que o surpreendeu. Eu quase mandei você embora sem pensar 2 vezes. Mas então Sofia fez aqueles gestos e eu não consegui. Algo dentro de mim quebrou completamente. Ou talvez tenha se consertado. Até hoje não sei direito. Eles ficaram ali sentados no silêncio compartilhado. 2 estranhos que haviam se tornado algo mais através de uma bebê e de suas próprias dores espelhadas. Foi Beatriz quem quebrou o momento, gesticulando hesitantemente, com esperança tímida nos olhos. Posso ensinar Libras de forma mais avançada para a Sofia? Para que ela possa realmente conversar com o Senhor quando for mais velha? Construir frases completas, expressar ideias complexas? Ricardo sentiu algo expandir em seu peito, algo quente e desconfortável e maravilhoso ao mesmo tempo. Você faria isso? Claro. É importante para mim. E... Beatriz mordeu o lábio. Eu também gostaria de melhorar minha própria Libras. Faz anos que não pratico de verdade. Será que o senhor poderia me ensinar? Sinais mais complexos, nuances, expressões idiomáticas, para que eu possa me comunicar melhor, mais fluentemente? Foi nesse momento que Ricardo soube, com certeza absoluta, que algo estava mudando fundamentalmente em sua vida. Não apenas em sua rotina diária, mas em quem ele era como pessoa. Ele acenou com a cabeça, gesticulando com cuidado. Toda noite, depois do jantar, uma hora de prática. Eu ensino você. E assim começou uma nova rotina, que rapidamente se tornou a parte mais importante do dia de Ricardo. Toda noite, depois que Sofia dormia, Ricardo e Beatriz se sentavam na sala de estar. Ele ensinava sinais novos, corrigia os movimentos dela com paciência que nunca soube que possuía, mostrava as nuances sutis da linguagem que amava. Ela aprendia vorazmente, seus dedos ficando cada vez mais fluidos, cada vez mais precisos, cada vez mais eloquentes. Durante essas aulas, eles conversavam sobre tudo e nada. Beatriz contava sobre sua infância em um bairro pobre de Curitiba, mas cheia de amor e risadas, sobre como aprendeu a cozinhar pratos incríveis com sua avó materna, usando apenas os ingredientes mais simples, sobre seu irmão caçula Lucas, que nasceu surdo e que ela adorava mais do que qualquer coisa, mas que havia falecido quando ela tinha 16 anos, vítima de leucemia que progrediu rápido demais. Sobre como a dor daquela perda a preparou, de alguma forma terrível e necessária,
para a perda do marido anos depois. Ricardo, por sua vez, começou a se abrir de formas que jamais imaginou serem possíveis. Falou sobre como construiu seu império de tecnologia, sobre as noites em claro estudando programação sozinho, sobre a solidão brutal de estar em uma sala cheia de pessoas e não conseguir se comunicar com nenhuma delas, sobre a determinação feroz de provar que era mais, muito mais do que sua deficiência, sobre como cada sucesso profissional era vazio porque não tinha ninguém para compartilhar, ninguém que realmente se importasse além dos números no banco. As mãos deles começaram a se tocar durante as lições. Primeiro por acidente, quando Beatriz tentava copiar um sinal complexo e suas mãos esbarravam nas dele. Depois, propositalmente, quando Ricardo precisava guiar seus dedos para a posição exata, o ângulo preciso. Esses toques se tornaram mais longos, mais frequentes, mais significativos. Havia uma tensão crescente no ar entre eles, algo não dito, mas profundamente sentido por ambos. Sofia, enquanto isso, estava crescendo rapidamente. Com 1 ano e meio agora, ela estava começando a andar, cambaleando pelos corredores imensos da mansão, com a confiança de quem sabia instintivamente que pertencia ali. E ela estava falando, não em português, não completamente, mas em libras. Seus primeiros palavras foram sinais. Papai, ela chamava Ricardo, seu pequeno indicador tocando a própria testa e depois apontando para ele. Mamãe, para Beatriz. Comer, dormir, brincar, feliz, amar. Ricardo documentava tudo obsessivamente em vídeos no celular, algo que ele nunca havia feito antes em toda a sua vida. Ele que não tinha uma única foto nas paredes da mansão, que havia apagado sistematicamente todos os registros de seu passado, agora tirava vídeos diários de Sofia, pequenos momentos cotidianos, ela aprendendo um sinal novo e ficando radiante de orgulho, ela caindo e levantando com determinação, ela rindo daquele jeito completamente aberto e sem inibição que só crianças muito pequenas conseguem. Uma noite, 5 meses depois de começar as aulas de Libras, depois de uma sessão particularmente longa e produtiva, Beatriz estava se levantando para ir dormir quando Ricardo a segurou gentilmente pelo pulso. Ela olhou para ele, surpresa, o coração acelerando de uma forma que não tinha nada a ver com susto. Ele gesticulou devagar, seus olhos fixos nos dela. Fica, só mais um pouco. Quero te mostrar algo importante. Ele a guiou até o escritório, um lugar onde Beatriz raramente entrava. Era um espaço masculino e impessoal, com mobília ultramoderna em tons de cinza e preto, tecnologia de ponta por toda parte. Mas em um canto, em uma estante nova que definitivamente não estava ali antes, havia algo completamente inesperado. Fotografias. Muitas fotografias. Todas de Sofia. Sofia dormindo com o rostinho tranquilo. Sofia brincando com seus brinquedos. Sofia fazendo sinais com concentração intensa. Sofia sorrindo aquele sorriso radiante. Eu nunca tive fotos em casa. Ricardo gesticulou, seu rosto mais vulnerável do que Beatriz já tinha visto em todos aqueles meses. Desde que minha família me abandonou, eu apaguei tudo, cada foto, cada lembrança. Achei que seria mais fácil viver sem memórias, sem ligações com o passado. Mas então vocês chegaram e eu percebi que eu quero lembrar, preciso lembrar. Quero ter algo para olhar quando acordar de manhã. Algo que me faça querer continuar vivendo, não apenas existindo. Beatriz sentiu lágrimas rolarem livremente pelo rosto. Ela gesticulou de volta, suas mãos tremendo visivelmente. O Senhor não é mais sozinho, Ricardo. Nunca mais vai ser. O Senhor tem a gente agora. Tem a Sofia. Me tem. Foi a primeira vez que ela usou o nome dele em vez de Senhor Tavares. E foi a primeira vez que ele deixou alguém usar seu nome dessa forma íntima, sem barreiras, sem formalidade protetora. Eles ficaram ali, muito próximos, e Beatriz sentiu quando a mão dele subiu para tocar seu rosto, limpando suas lágrimas com uma gentileza que a surpreendeu profundamente. Seus dedos eram calejados do trabalho, mas o toque era incrivelmente suave. Eu não queria me apegar, ele gesticulou com uma mão, a outra ainda tocando o rosto dela. Jurei para mim mesmo há anos que nunca mais me permitiria sentir isso. Nunca mais abriria meu coração para ninguém. Mas então você apareceu com Sofia.
E eu não tive escolha nenhuma. Vocês invadiram minha vida, e agora eu não consigo mais imaginar como era antes. Não consigo lembrar por que achei que viver sozinho era melhor do que arriscar ser machucado. Ricardo, Beatriz não sabia o que dizer. Havia tanto que ela sentia, tanto que ela queria expressar, mas as palavras e até os sinais pareciam inadequados para a magnitude do que estava acontecendo entre eles. Então ela fez algo completamente não planejado, movida por um impulso que vinha de algum lugar profundo e instintivo. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de perguntas não respondidas e esperanças frágeis. Por um momento que pareceu se esticar por uma eternidade, Ricardo ficou completamente imóvel, claramente chocado. Então ele respondeu, puxando-a mais perto, beijando-a de volta com uma urgência que falava de anos e anos de solidão e necessidade reprimida. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, corações batendo descompassados. Ricardo encostou sua testa na dela, seus olhos fechados, como se estivesse tentando memorizar aquele momento para que nunca o esquecesse. Eu não sei como fazer isso, ele gesticulou quando finalmente se afastou o suficiente para usar as mãos. Não sei como ser o que você merece. Estou quebrado, Beatriz. Há partes de mim que estão mortas há tanto tempo que não sei se podem voltar à vida. Não sei se consigo ser o homem que você precisa. Beatriz segurou o rosto dele com firmeza, forçando-o a olhar diretamente para ela. Então gesticulou com uma determinação que não admitia argumentos. Você não está quebrado, está machucado. É completamente diferente. Coisas quebradas não podem ser consertadas, mas machucados podem sarar. E eu não preciso que você seja perfeito, Ricardo. Só preciso que você seja real, que você seja honesto comigo, que você tente, só isso. Apenas tente. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já conheceu alguém que teve a coragem de ver além das suas feridas e te amar mesmo assim? Alguém que olhou para suas cicatrizes e disse que elas só te tornavam mais humano? E se essa história está mexendo contigo, deixa seu like porque ainda tem muito mais pela frente. Eles ficaram juntos conversando até o amanhecer, começar a pintar o céu de tons rosados e alaranjados, compartilhando medos profundos e esperanças frágeis, construindo algo completamente novo sobre as fundações de suas vidas quebradas. Quando Beatriz finalmente voltou para seu quarto, o sol estava nascendo completamente, iluminando a cidade lá embaixo. Sofia ainda dormia profundamente em sua cama pequena, completamente alheia à mudança monumental que havia acontecido na vida dos adultos ao seu redor. Nos meses seguintes, a vida na mansão ganhou uma qualidade nova e vibrante que nunca havia existido ali antes. Ricardo começou a trabalhar significativamente menos, algo que chocou seus sócios e funcionários. Ele passava mais tempo com Beatriz e Sofia, descobrindo o que significava ter uma família, aprender a estar presente de formas que nunca tinha experimentado. Ele ensinou Sofia a andar de bicicleta com rodinhas no jardim imenso da mansão, correndo ao lado dela enquanto ela pedalava desajeitadamente, pronta para segurá-la se caísse. Levou as duas para jantares em restaurantes aconchegantes que ele nunca tinha frequentado antes, lugares onde crianças eram não apenas toleradas, mas bem-vindas, onde Beatriz não precisava se preocupar se suas roupas eram suficientemente elegantes ou se Sofia faria bagunça demais. Ele reformou completamente um dos 5 quartos vazios da mansão, transformando-o em um quarto de princesa para Sofia. Paredes pintadas de lilás suave e rosa pálido, com estrelas que brilhavam no escuro pintadas no teto. Havia uma pequena casa de bonecas do tamanho de uma criança, uma estante cheia de livros infantis em português e livros ilustrados sobre libras, e no centro, uma cama em forma de carruagem de conto de fadas. Quando Sofia viu pela primeira vez, aos 2 anos e meio, sua reação foi capturada em vídeo e se tornou o momento mais precioso na memória de Ricardo. Ela ficou parada na porta, completamente imóvel, seus olhos enormes arregalados em choque e admiração. Então, lentamente, entrou no quarto, tocando tudo com reverência, como se estivesse em um templo sagrado, e finalmente correu para Ricardo e o abraçou com toda a força que seu corpinho pequeno conseguia reunir, gesticulando:
Obrigada, papai, obrigada, obrigada, repetidas vezes, lágrimas de alegria escorrendo por seu rostinho, porque para Sofia, Ricardo era papai. Não importava que não compartilhassem sangue ou DNA. Não importava que ela tivesse tido um pai biológico que havia falecido antes dela nascer. Ricardo era quem a colocava para dormir todas as noites, quem consolava seus pesadelos, quem lhe ensinava coisas novas todos os dias com paciência infinita. Ele era seu papai no único sentido que realmente importava para uma criança pequena. Beatriz começou a ensinar Sofia português oral também, sempre em conjunto com Libras, nunca substituindo uma pela outra. A menina crescia genuinamente bilíngue, fluindo entre as duas línguas com a facilidade natural que só crianças pequenas conseguem. Ela falava com as pessoas na padaria em português, mas contava para Ricardo sobre a conversa em sinais. Ela cantava músicas que aprendia assistindo programas infantis na TV, mas sempre as traduzia em sinais simultaneamente para que Ricardo pudesse ouvir também. Um dia, quando Sofia tinha quase 3 anos, ela fez uma pergunta que mudaria a forma como Beatriz pensava sobre tudo. Elas estavam no jardim, Sofia brincando com suas bonecas, enquanto Beatriz lia um livro. "Mamãe", Sofia disse em português, depois repetiu em sinais. "Por que o papai não fala com a boca?" Beatriz fechou o livro, se ajoelhou ao nível da filha, pensando cuidadosamente sobre como explicar de uma forma que uma criança tão pequena pudesse entender. Lembra que a mamãe te ensinou que as pessoas podem se comunicar de formas diferentes? Algumas pessoas falam com a boca, outras falam com as mãos. Algumas escrevem, algumas usam outros jeitos. O papai fala com as mãos porque ele não consegue ouvir com os ouvidos. Sofia franziu a testinha, seu rosto mostrando concentração intensa, enquanto processava aquela informação. "Ele não ouve nada. Nada, meu amor. Nem minha voz quando eu falo. Não, querida, mas ele vê seus sinais, e ele vê seu sorriso lindo, e ele sente quando você o abraça forte. Essas coisas são tão importantes quanto ouvir, às vezes até mais importantes." Sofia pensou sobre isso por um tempo que pareceu longo para uma criança tão pequena. Então, com a lógica direta e sem filtros das crianças, ela declarou: "Mas eu amo o papai. Eu sei que ama, amor. Então está tudo bem. Se ele não ouve minha voz, eu vou falar mais com as mãos. Assim, ele entende tudo melhor e se sente feliz." E ela fez exatamente isso. A partir daquele dia, Sofia priorizava Libras sempre que estava em casa ou perto de Ricardo, usando português apenas quando necessário ou quando estava com outras pessoas que não conheciam sinais. Era seu jeito infantil, mas profundamente significativo, de mostrar amor, de fazer Ricardo se sentir incluído, de garantir que ele nunca se sentisse do lado de fora, olhando para dentro. Quando Beatriz contou essa conversa para Ricardo naquela noite, ele teve que se desculpar e ir para seu quarto. Lá, sozinho pela primeira vez em meses, ele se permitiu chorar. Chorou por tudo que havia perdido quando tinha 15 anos. Chorou pela criança que ele foi, rejeitada brutalmente pela própria família. Chorou pelo jovem homem solitário que havia sido, construindo paredes cada vez mais altas. Chorou pela vida vazia que viveu por tanto tempo, mas também chorou de gratidão esmagadora, porque de alguma forma inexplicável, apesar de tudo, ele havia encontrado uma família verdadeira que o escolhia todos os dias, não por obrigação ou sangue, mas por amor genuíno. Quando voltou para a sala, 20 minutos depois, Beatriz estava esperando. Ela não disse nada, não fez perguntas, apenas o abraçou com força, e naquele abraço, Ricardo entendeu completamente, pela primeira vez em 38 anos de vida, o que significava estar em casa. Finalmente, verdadeiramente, profundamente em casa. Foi então que Ricardo tomou uma decisão que vinha considerando há semanas. Uma noite depois de colocar Sofia para dormir juntos, ele pediu que Beatriz se sentasse com ele na sala. Ele estava visivelmente nervoso, algo extremamente raro, seus dedos tamborilando na coxa em um padrão ansioso que ela nunca tinha visto antes. "Beatriz", ele gesticulou, seus movimentos mais rápidos do que o normal, revelando sua nervosa. "Preciso te contar algo importante, sobre minha vida, sobre quem eu realmente sou além do que você já sabe."
Beatriz sentiu um aperto súbito no coração, medo imediato de que ele fosse dizer algo ruim. Está tudo bem. Pode me contar qualquer coisa. Ricardo respirou fundo, então pegou seu laptop da mesa de centro. Abriu alguns arquivos, planilhas cheias de números e virou a tela para ela. Você sabe que eu tenho dinheiro, que sou bem-sucedido nos negócios, mas você não sabe exatamente quanto. E você merece saber toda a verdade, porque o que eu vou te pedir depende de você entender completamente a realidade da minha situação financeira. Beatriz olhou para a tela sem entender completamente no início. Números. Muitos números. Mais zeros do que ela conseguia contar rapidamente. E então percebeu. Percebeu que Ricardo não era apenas bem-sucedido. Ele era absurdamente rico, bilionário, um dos empresários mais bem-sucedidos de todo o Brasil. O tipo de riqueza que ela nem conseguia conceber, que parecia irreal e abstrata demais para ser verdade. Eu construí tudo isso do zero absoluto, ele gesticulou, fechando o laptop. Depois que minha família me abandonou, usei a raiva, a dor, a rejeição como combustível puro. Trabalhei 18, 20 horas por dia, todos os dias, sem exceção. Não tive amigos verdadeiros, não tive vida social, não tive relacionamentos significativos. Apenas trabalho constante e obsessivo, e funcionou além das minhas expectativas mais ambiciosas, mas também me deixou completamente vazio por dentro, até vocês chegarem e mudarem tudo. Beatriz estava processando, sua mente girando, tentando reconciliar o homem que ela conhecia com essa realidade financeira que parecia saída de um filme. Por que está me contando isso agora? Por que é importante que eu saiba? Ricardo hesitou, então gesticulou a pergunta que havia ensaiado mentalmente centenas de vezes, mudando as palavras, ajustando a abordagem, mas sempre voltando ao essencial. Porque eu quero oficializar completamente isso. Nós, esta família que construímos, quero casar com você, Beatriz. Quero adotar Sofia legalmente como minha filha. Quero que sejamos uma família de verdade, não apenas no coração, mas também no papel perante a lei, perante o mundo inteiro. Beatriz congelou completamente. Ela olhou para ele, para aquele homem que havia sido tão frio e distante e impossível apenas alguns meses atrás, e que agora estava ali, vulnerável e esperançoso e assustado, pedindo-a em casamento. Ricardo, eu sei que é rápido. Ele continuou gesticulando rapidamente com urgência. Sei que você pode pensar que é loucura, que é precipitado, mas eu nunca tive tanta certeza absoluta de algo em toda a minha vida. Eu te amo, Beatriz. Amo com uma intensidade que nem sabia que era capaz de sentir. E amo Sofia como se ela tivesse vindo do meu próprio corpo. E quero acordar todos os dias pelo resto da minha vida, sabendo que vocês são minhas e que eu sou completamente de vocês. Beatriz sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto sem controle. Ela gesticulou de volta, suas mãos tremendo visivelmente. Você tem certeza? Eu não venho do seu mundo, Ricardo. Não sei como ser esposa de um bilionário. Não sei como navegar nesse universo de riqueza e poder. Não sei se consigo... Eu não quero que você seja esposa de um bilionário. Ele interrompeu firmemente. Quero que você seja minha esposa. Apenas isso. Apenas você sendo você. E quanto ao dinheiro, quanto ao meu mundo de negócios, vamos navegar isso juntos, um passo de cada vez. Mas primeiro, antes de qualquer outra coisa, eu preciso saber a verdade. Você me ama? Realmente me ama? Beatriz não precisou pensar nem por um segundo. Sim, eu te amo completamente. E tenho medo disso porque me acostumei a perder pessoas que amo. Mas eu te amo de uma forma que achei que nunca sentiria de novo. Ricardo se levantou, foi até o escritório e voltou segurando uma pequena caixa de veludo azul escuro. Quando abriu, Beatriz viu um anel simples, mas absolutamente lindo. Um solitário que capturava a luz e a refletia em 1000 direções diferentes, como se contivesse estrelas presas dentro da pedra. Não escolhi o maior ou o mais caro. Ele gesticulou com uma mão segurando a caixa com a outra. Escolhi o que me lembrou imediatamente de você, simples na aparência, mas incrivelmente precioso, real, genuíno, valioso de formas que vão muito além do que dinheiro pode medir. Beatriz estendeu a mão tremendo da cabeça aos pés. Ricardo colocou o anel em seu dedo. Caiu perfeitamente, como se tivesse sido feito especificamente para ela.
como se sempre tivesse pertencido ali. Sim, ela gesticulou através das lágrimas que não parava de cair. Sim, eu caso com você. 1000 vezes sim. Eles marcaram um casamento simples e íntimo, apenas para eles e Sofia, no jardim da mansão que havia sido transformado especialmente para a ocasião. Beatriz não queria algo grande e ostensivo, não queria centenas de convidados que não conhecia. Ela queria apenas se comprometer com o homem que amava, na presença da filha que eles compartilhavam em coração, cercados pela beleza natural que Ricardo havia mandado cultivar cuidadosamente. Foi em uma tarde perfeita de primavera, com flores desabrochando por todo o jardim que havia sido completamente redesenhado. Rosas em tons de rosa e branco, lírios delicados, jasmins perfumados. Um corredor de pétalas levando até um pequeno altar improvisado sob uma pérgola coberta de flores trepadeiras. Sofia foi a daminha, usando um vestido branco impecável que Ricardo havia mandado fazer sob medida especialmente para ela. Ela levava uma pequena cesta de flores de seda e, com a seriedade única e adorável das crianças pequenas, caminhava lentamente pelo corredor de pétalas, jogando flores para os lados, com movimentos deliberados e cuidadosos. Beatriz estava absolutamente linda, em um vestido simples, mas elegante, escolhido não por marca ou preço, mas por como a fazia sentir. Era um vestido em que ela se sentia como ela mesma, não como uma versão fabricada de quem achava que deveria ser. Ela caminhava sozinha, sem ninguém para entregá-la, porque não havia ninguém além dela mesma que precisava tomar aquela decisão. Ricardo estava esperando no altar improvisado, vestindo um terno impecável, mas sem gravata, porque sempre odiou gravatas. Quando Beatriz começou a caminhar em direção a ele, ele sentiu o coração apertar até doer. Ela era tão bonita, mas mais importante do que isso, ela era real. Ela era verdadeira. Ela era sua. A cerimônia foi conduzida por um juiz que Ricardo conhecia de negócios e que havia aprendido Libras básica especialmente para aquele dia, um gesto que tocou Ricardo profundamente. Os votos foram ditos primariamente em Libras, com o juiz traduzindo em voz alta para constar nos registros oficiais. Mas o que realmente importava estava nos gestos, nos olhares intensos, nas promessas silenciosas que passavam entre eles como corrente elétrica. Eu, Ricardo, prometo amá-la todos os dias da minha vida. Ele gesticulou, seus olhos fixos em Beatriz, como se ela fosse a única coisa existente no universo. Prometo ser honesto sempre, ser presente em cada momento, ser real mesmo quando for difícil. Prometo ser pai para Sofia como se ela fosse minha própria carne e sangue, porque ela já é minha filha em todos os sentidos que importam. Prometo construir uma vida com você onde o silêncio não significa solidão, mas paz compartilhada e amor profundo. Beatriz respondeu, sua voz quebrando de emoção enquanto gesticulava com mãos que tremiam. Eu, Beatriz, prometo amá-lo exatamente como você é, sem tentar mudá-lo ou consertá-lo. Prometo ser sua voz quando você precisar de uma, mas também respeitar profundamente seu silêncio quando ele for suficiente. Prometo construir uma família com você, baseada não em obrigação ou sangue, mas em escolha consciente todos os dias. Prometo te lembrar sempre que você é profundamente amado e valorizado. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Ricardo puxou Beatriz para um beijo que parecia selar não apenas seu casamento, mas toda a jornada impossível e dolorosa e linda que os trouxe até aquele momento. Sofia, parada ao lado deles, batia palmas e pulava de alegria, gesticulando papai e mamãe repetidamente, radiante de ver os adultos que ela amava sendo tão felizes. A lua de mel foi passada na própria mansão, agora oficialmente casa de todos. Eles não precisavam de destinos exóticos ou hotéis caros, queriam apenas tempo juntos, os três, estabelecendo sua nova vida como família oficial. Ricardo tirou 3 semanas completas de folga do trabalho, algo que ele jamais havia feito em toda a sua carreira. Durante esse tempo, eles brincavam com Sofia por horas, cozinhavam refeições juntos na cozinha imensa, assistiam filmes com legendas enrolados no sofá e redescobriram o que significava ser genuinamente feliz. Foi durante essas 3 semanas que Ricardo iniciou oficialmente o processo de adoção. Ele queria que Sofia fosse legalmente sua filha em todos os sentidos, não apenas no coração.
Beatriz havia concordado imediatamente, emocionada, sabendo que isso daria à menina uma segurança e estabilidade que ela nunca teve antes. Mas havia também outro motivo urgente para formalizar tudo rapidamente. Um segredo que Beatriz havia guardado por algumas semanas, esperando o momento certo para revelar. Ela estava grávida. Beatriz havia descoberto 4 dias antes do casamento, mas decidiu esperar para contar. Ela queria que o dia do casamento fosse apenas sobre eles, sobre a família que estavam criando conscientemente. Mas agora, na segurança do seu novo lar oficial, ela sentiu que era finalmente o momento certo. Uma noite, depois de colocar Sofia para dormir, Beatriz guiou Ricardo até o quarto deles. Ela tinha algo escondido atrás das costas, algo pequeno embrulhado em papel de presente. Quando mostrou, Ricardo viu que era um pequeno macacão de bebê, branco e macio, com uma frase bordada em sinais estilizados de libras. Feito com muito amor. Ricardo olhou para o macacão, depois para Beatriz, confuso. Então, o entendimento bateu como uma onda. Seus olhos se arregalaram comicamente. Você está... Beatriz assentiu, gesticulando com lágrimas de alegria nos olhos. Estou grávida, de cerca de 2 meses e meio. Vamos ter um bebê, Ricardo. Sofia vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Nossa família vai crescer. Ricardo ficou completamente imóvel por um momento, que pareceu se esticar infinitamente. Então, para o choque absoluto de Beatriz, ele caiu de joelhos na frente dela, abraçando sua cintura, escondendo o rosto em sua barriga ainda plana, seus ombros sacudindo violentamente. Ele estava chorando, chorando de alegria pura, de incredulidade abençoada, de gratidão tão esmagadora que doía fisicamente. Quando finalmente conseguiu se levantar, muitos minutos depois, seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas ele estava sorrindo. Um sorriso enorme, genuíno, radiante, que iluminava todo o seu rosto de uma forma que Beatriz nunca tinha visto antes. Ele gesticulou com mãos que não paravam de tremer. Eu nunca pensei que teria isso. Uma família real, filhos, um bebê que é biologicamente meu. Pensei que estava destinado a morrer sozinho em algum escritório vazio. E agora eu vou ter tudo. Absolutamente tudo que achei completamente impossível. Beatriz o abraçou com toda a força que tinha. Você sempre mereceu isso, Ricardo. Sempre mereceu ser amado e ter uma família. Você só precisava encontrar as pessoas certas no momento certo. Mas nem tudo estava destinado a ser fácil ou perfeito, porque o universo tem uma forma particularmente cruel de testar aqueles que finalmente encontram felicidade depois de tanto sofrimento. 4 meses depois do casamento, quando a barriga de Beatriz já estava começando a aparecer visivelmente e Sofia estava extasiada com a ideia de ser irmã mais velha, o passado voltou com força devastadora. Marina. Ela apareceu na porta da mansão em uma manhã de terça-feira, sem avisar, sem ligar antes, depois de descobrir através de fofocas nos círculos sociais de elite que Ricardo havia se casado. Marina era do tipo de mulher que se mantinha meticulosamente informada sobre todos os seus ex-namorados, especialmente os absurdamente ricos. E quando soube que Ricardo, o homem que ela havia considerado emocionalmente fechado demais para ela, agora estava casado e aparentemente feliz, algo nela se rompeu definitivamente. Não era amor. Definitivamente não era amor. Era possessividade tóxica. Era a raiva de que ele tivesse seguido em frente sem ela, de que ele tivesse encontrado felicidade genuína com outra pessoa. E mais do que tudo isso, era ganância pura, porque Marina estava completamente falida, tendo gastado toda a sua considerável herança em um estilo de vida insustentável. E ela via Ricardo como sua única saída possível. Beatriz foi quem atendeu a porta naquela manhã. Quando viu a mulher alta, impecavelmente bonita e perfeitamente vestida parada ali, sentiu algo apertar instintivamente em seu estômago. Havia algo em Marina, em seu sorriso muito branco e muito falso, em seus olhos muito calculistas, que gritava perigo. Posso ajudar? Beatriz gesticulou por hábito puro, antes de perceber que a mulher provavelmente não entenderia. Marina olhou Beatriz de cima a baixo, com um olhar avaliativo e visivelmente desdenhoso, sua boca se torcendo em um sorriso desagradável. Você deve ser a nova esposa.
Que interessante. Onde está Ricardo? Preciso falar com ele urgentemente. Quem é você? Beatriz perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo do estômago. Marina, ex-noiva dele. Tenho certeza absoluta que ele mencionou. Mencionou sim. Também mencionou que vocês não têm absolutamente nada mais a discutir. Bem, isso não é decisão sua, não é? Marina empurrou passagem, entrando na mansão sem qualquer convite ou permissão. Ricardo, querido, onde você está? Precisamos conversar. Ricardo apareceu no corredor superior, Sofia segura em seus braços. A menina estava fazendo sinais animados sobre algo que acabara de aprender. Quando Ricardo viu Marina parada ali embaixo, ele congelou completamente. Sofia sentiu a tensão imediatamente, seu corpinho ficando rígido, e escondeu o rosto no pescoço dele, gesticulando, papai com medo, com mãozinhas tremendo. Marina viu a cena doméstica e algo em seu rosto se contorceu em uma expressão feia. Então é absolutamente verdade. Você está vivendo uma vida doméstica com uma faxineira e criando o filho dela como se fosse seu. Meu Deus, Ricardo, até onde você caiu? É patético. Ricardo desceu as escadas cuidadosamente. Depois entregou Sofia para Beatriz, gesticulando rapidamente e com urgência. Leva ela para o quarto. Agora. Não volta até eu chamar. Ana hesitou, claramente não querendo deixá-lo sozinho com aquela mulher. Mas obedeceu, carregando Sofia escada acima enquanto a menina olhava para trás, com olhos arregalados e assustados. Quando voltou minutos depois, encontrou Ricardo e Marina no meio de uma discussão intensa. Ele gesticulando furiosamente, ela gritando alto o suficiente para ser ouvida em toda a casa. Você não tem direito nenhum de estar aqui. Ricardo gesticulava, sua postura completamente rígida e defensiva. Saia da minha casa imediatamente. Sua casa? Você quer dizer nossa casa, não é? Ou você esqueceu completamente que eu investi 3 anos inteiros da minha vida em você? Que cancelei minha própria vida, meus próprios planos, tudo por você? Você me deixou. Lembra claramente disso? Você disse que não conseguia ficar comigo, que era pesado demais, difícil demais, que você merecia algo melhor. Eu cometi um erro terrível. As pessoas cometem erros, Ricardo. Ninguém é perfeito. E agora você está me punindo por isso, se casando com isso. Ela gesticulou desprezivelmente em direção a Beatriz, seu rosto contorcido em puro desdém. Foi quando Beatriz viu vermelho. Ela se adiantou rapidamente, colocando-se fisicamente entre Ricardo e Marina, sua postura protetora e desafiadora. Você precisa sair da nossa casa. Agora. Imediatamente. Marina riu, um som alto, desagradável e calculado. Ou o que exatamente? Você vai me fazer sair? Você, uma faxineira pobre que conseguiu pegar um bilionário surdo? Todo mundo sabe exatamente o que você é. Uma aproveitadora, uma oportunista, uma caça-fortunas. Cuidado muito com o que vai falar. Beatriz respondeu, sua voz perigosamente calma, controlada de uma forma que era mais ameaçadora do que gritar. Ou o quê? Você vai me processar? Com que dinheiro? O dele? Marina se virou para Ricardo, ignorando completamente Beatriz. Você não vê o óbvio? Ela só quer seu dinheiro, Ricardo. Ela provavelmente ficou grávida de propósito para te prender, para garantir pensão e herança. É tão transparente que é quase cômico. Ricardo gesticulou com fúria intensa. Saia agora. Ou eu chamo a segurança e você é removida à força. Segurança? Marina riu novamente, o som ecoando pela mansão. Você não vai fazer isso, porque se fizer, eu vou direto para a imprensa. Vou contar para absolutamente todo mundo sobre como você está sendo manipulado, sobre como essa mulher está te usando descaradamente. Vou arruinar completamente a reputação dela. Vou garantir que ela nunca mais consiga emprego em lugar nenhum deste país. Foi quando Beatriz viu a oportunidade. Marina, em sua fúria crescente e perda de controle, havia se aproximado demais, invadindo o espaço pessoal de forma claramente ameaçadora. E Beatriz, que havia crescido em bairros extremamente duros de Curitiba, que havia aprendido a se defender muito antes de aprender Libras ou qualquer outra coisa sofisticada, reagiu por instinto puro e treinado. Ela não bateu, não agrediu, apenas segurou o braço de Marina quando a mulher tentou empurrá-la, girando-a com um movimento limpo e eficiente
e imobilizando-a contra a parede com controle absoluto. Eu cresci nas ruas mais duras de Curitiba, Marina. Beatriz disse baixinho, sua voz como gelo cortante. Lutei por cada pedaço de pão que botei na boca da minha filha. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente. E você acha realmente que tenho medo de você? Você que nunca trabalhou um único dia na vida? Que nunca lutou por nada de verdade? Marina estava completamente imóvel, seus olhos arregalados de choque genuíno. Beatriz a soltou, dando um passo calculado para trás. Agora você tem exatamente 2 escolhas. Sai agora por bem, caminhando com dignidade, ou eu te carrego para fora. E confie em mim quando digo, eu sou mais do que forte o suficiente para isso. Foi quando Marina cometeu seu erro final e irreversível. Vendo que estava perdendo completamente, vendo que Ricardo não ia defendê-la ou escolhê-la, ela tentou uma última jogada desesperada. Ela avançou não em direção a Beatriz ou Ricardo, mas em direção às escadas, onde Sofia estava observando tudo por entre os balaústres, segurando-os com suas mãozinhas pequenas. Se você não vai me ouvir de jeito nenhum, Marina gritou, sua voz ficando histérica. Talvez você ouça quando algo terrível acontecer com essa criança que você tanto diz amar. Ela não chegou a subir 3 degraus antes de Ricardo estar completamente sobre ela. Sua mão agarrou o braço dela com força impressionante, virando-a bruscamente. Pela primeira vez em toda sua vida adulta, Beatriz viu verdadeira fúria no rosto dele. Não a raiva fria que ele usava como máscara protetora nos negócios, mas fúria pura, protetora, quase primitiva e visceral. Ele gesticulou uma única palavra, tão forçadamente, que Beatriz conseguiu entender mesmo sem olhar diretamente. A intensidade era palpável no ar. Saia. Marina, finalmente entendendo que havia ido longe demais, que havia cruzado uma linha que não podia ser descruzada, recuou rapidamente. Mas antes de sair completamente, ela se virou uma última vez. Você vai se arrepender amargamente, Ricardo, quando ela te deixar com as crianças e com um buraco enorme na sua conta bancária. Quando ela mostrar quem realmente é, você vai se lembrar de mim. Vai se lembrar que eu te avisei, que tentei te salvar. Ricardo fez algo então que Beatriz jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Ele gesticulou devagar, cada sinal perfeitamente claro, carregado de verdade absoluta. Beatriz não é você, nem remotamente. Ela me ama pelo que eu sou como pessoa, não pelo que eu tenho no banco. E eu prefiro ser completamente pobre com ela do que bilionário sem ela. Agora saia e nunca mais volte. Se você aparecer aqui de novo, será presa por invasão. Marina saiu batendo a porta com força, e o silêncio que ficou era denso e pesado. Ricardo subiu correndo as escadas, pegando Sofia em seus braços. A menina estava chorando silenciosamente, assustada com toda a gritaria e a tensão que saturava o ar. Ele a balançou gentilmente, gesticulando, "Tá tudo bem, papai tá aqui, ninguém vai te machucar nunca", repetidamente até ela se acalmar. Beatriz subiu atrás dele, envolvendo os dois em seus braços. Eles ficaram assim por um tempo imenso, uma família se segurando firmemente contra o mundo hostil lá fora. Mas Marina não tinha terminado. Ela foi diretamente para a imprensa exatamente como havia ameaçado. Histórias sensacionalistas apareceram em tabloides sobre bilionário surdo manipulado descaradamente por faxineira oportunista. Fotos de Beatriz foram tiradas sem permissão, sempre em ângulos desfavoráveis, sempre com legendas maldosas. Rumores completamente fabricados foram espalhados sobre sua gravidez, sobre Sofia, sobre suas supostas intenções sinistras. Durante semanas agonizantes, Beatriz não podia sair da mansão sem ser imediatamente assediada por paparazzi, gritando perguntas ofensivas. Sofia tinha que ser mantida completamente escondida por segurança. Ricardo recebia chamadas diárias de preocupados, conhecidos de negócios, todos sutilmente sugerindo que talvez ele deveria repensar seriamente seu casamento precipitado. A pressão era imensa, esmagadora, quase insuportável. Beatriz começou a ter pesadelos terríveis, acordando no meio da noite em pânico absoluto, suando frio, com medo crescente de que um dia Ricardo acreditaria nas mentiras, de que ele eventualmente a mandaria embora, de que ela perderia tudo de novo. Foi Ricardo quem teve que ser forte dessa vez. Ele contratou os melhores advogados do país,
Processou Marina por assédio e difamação com evidências esmagadoras. Ele deu uma entrevista exclusiva, a primeira em 20 anos inteiros, para um jornal extremamente respeitável, contando sua própria história. Sobre como Beatriz e Sofia o salvaram da solidão. Sobre como ele havia finalmente encontrado uma família real. Sobre como o amor verdadeiro não olha para contas bancárias ou status social, ou qualquer outra coisa superficial. A entrevista viralizou completamente. As pessoas foram dramaticamente divididas. Alguns acreditavam completamente na história. Outros continuavam profundamente céticos. Mas lentamente, gradualmente, a maré começou a virar. Especialmente quando vídeos caseiros de Ricardo com Sofia começaram a circular, compartilhados por vizinhos e funcionários que conheciam a verdade, mostrando um pai brincando amorosamente com sua filha, ensinando sinais com paciência infinita, rindo em silêncio, mas com alegria genuína. A imagem cuidadosamente cultivada de Ricardo como bilionário frio e impenetrável começou a rachar significativamente, revelando o homem vulnerável e amoroso por baixo. Um homem que tinha amado, perdido terrivelmente, se reconstruído sozinho e finalmente encontrado seu verdadeiro lar. O julgamento contra Marina foi surpreendentemente rápido. Com evidências claras de seu assédio, suas ameaças todas registradas por câmeras de segurança e testemunhos detalhados de múltiplos funcionários, o veredicto foi claro e definitivo. Ordem de restrição permanente, multa pesadíssima e um aviso judicial severo de que, se ela continuasse qualquer campanha difamatória, enfrentaria prisão real. Depois do julgamento, Ricardo segurou Beatriz com força incrível. Acabou. Ele gesticulou com firmeza. Acabou completamente agora. Ninguém mais vai ameaçar nossa família. Nunca mais. 4 meses depois, em uma manhã chuvosa de outono, Beatriz deu à luz. Um menino, pequeno mas perfeitamente saudável, com olhos que já pareciam sábios demais para alguém tão recém-chegado ao mundo. Ricardo estava na sala de parto, segurando a mão de Beatriz com força, lágrimas escorrendo incontrolavelmente por seu rosto. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços dele pela primeira vez, Ricardo olhou para aquela criança minúscula, seu filho biológico, e sentiu algo se completar definitivamente dentro dele. Ele havia pensado repetidamente que nunca teria isso. Um filho que carregasse seu sangue, seu DNA. Uma criança que ele poderia ver e acompanhar crescer desde o primeiro segundo de vida. Como vamos chamá-lo? Beatriz gesticulou com uma mão livre, exausta, mas radiante. Ricardo olhou para ela, depois para o bebê em seus braços, depois para Sofia, que estava sendo segurada pela avó de Beatriz no canto da sala, seus olhos enormes fixos com fascínio no irmãozinho. E ele soube imediatamente. Gabriel! Ele gesticulou com cuidado para não acordar o bebê. Significa homem de Deus ou mensageiro, porque é isso que ele é, o que todos vocês são. Presentes que eu não merecia, mas que recebi mesmo assim, contra todas as probabilidades. Os anos que se seguiram foram cheios de vida, caos, alegria e amor. Sofia entrou na escola aos 5 anos, onde rapidamente se tornou uma ponte natural entre mundos, explicando pacientemente para outras crianças curiosas sobre seu pai e sua forma especial de comunicação. Gabriel cresceu ouvinte, mas também aprendeu Libras como primeira língua, tanto quanto português, tornando-se fluentemente bilíngue antes mesmo de completar 3 anos. A mansão, antes tão vazia e fria que parecia um mausoléu, estava agora constantemente cheia de vida vibrante. Havia brinquedos espalhados estrategicamente por todos os cômodos, desenhos infantis coloridos grudados em geladeiras e paredes, risadas silenciosas e audíveis ecoando pelos corredores largos. Ricardo havia mandado instalar luzes especiais que piscavam em padrões específicos quando alguém batia na porta, quando o bebê chorava, quando o telefone tocava, garantindo que ele nunca perdesse nada importante. Anos depois, quando Sofia tinha 16 anos e Gabriel 13, eles estavam todos sentados na sala de estar em uma tarde preguiçosa de domingo. Ricardo tinha cabelos significativamente grisalhos agora, e Beatriz tinha rugas de expressão ao redor dos olhos de tanto sorrir genuinamente. Sofia estava estudando intensamente para vestibular, determinada a ser intérprete profissional de Libras
e trabalhar com inclusão. Gabriel estava completamente obcecado com programação, já tendo criado vários aplicativos inovadores para ajudar pessoas surdas a se comunicarem melhor com o mundo. Sabe, Sofia gesticulou casualmente enquanto revisava suas anotações. Hoje na escola, uma menina que mal conheço me perguntou se eu tinha vergonha de ter um pai surdo. Ricardo e Beatriz ficaram imediatamente tensos. O que você respondeu? Beatriz gesticulou com preocupação. Sofia sorriu com confiança absoluta. Eu disse que ela devia ter profunda vergonha de fazer uma pergunta tão absurdamente ignorante. E então expliquei calmamente que meu pai é absolutamente incrível, que ele construiu um império do zero, criou uma família amorosa e ainda encontrou tempo e energia para mudar o mundo para pessoas como ele através da fundação. E que se ela achava que ser surdo o tornava menos capaz ou valioso, o problema estava completamente nela, não nele. Ricardo sentiu os olhos arderem perigosamente. Aquela bebê pequena que ele encontrou há tantos anos, aquela criança impossível que conseguiu alcançá-lo quando ninguém mais conseguia, havia se tornado essa jovem mulher forte, confiante, defensora feroz. Ele gesticulou com emoção mal contida. E ela entendeu a mensagem? Entendeu perfeitamente. Especialmente quando oferecia ensinar Libras para ela gratuitamente, para ela parar de ser tão ignorante. Ela aceitou imediatamente. Vou começar a dar aulas particulares semana que vem. Gabriel levantou os olhos de seu laptop, gesticulando com sarcasmo adolescente. Sofia virando professora voluntária? O mundo está definitivamente acabando. Cala a boca, pirralho! Sofia gesticulou de volta, mas estava claramente rindo. Beatriz observava seus filhos brigando afetuosamente, viu Ricardo rindo silenciosamente, mas com alegria genuína, e pensou profundamente em como absolutamente tudo tinha mudado. Ela, que uma vez dormiu em abrigos quando não tinha dinheiro para aluguel, agora tinha uma casa linda, uma família amorosa, segurança completa. Ela, que pensou que nunca mais amaria depois da morte do primeiro marido, havia encontrado um amor ainda mais profundo e significativo. E Ricardo? Ricardo, que genuinamente achou que morreria sozinho em algum escritório vazio. Ricardo, que construiu paredes emocionais tão altas e grossas que ninguém conseguia escalar. Ricardo, que havia perdido absolutamente tudo quando tinha 15 anos, mas que de alguma forma impossível, no final, ganhou tudo de volta multiplicado infinitamente. Naquela noite, depois das crianças dormirem, Ricardo e Beatriz sentaram na varanda como faziam religiosamente todas as noites, olhando as estrelas infinitas de mãos dadas, em silêncio compartilhado e confortável. Você se arrepende? Ricardo gesticulou de repente, quebrando o silêncio. De que especificamente? De ter aceitado aquele emprego impossível, de ter trazido Sofia naquele primeiro dia crucial, de ter mudado sua vida completamente de forma tão drástica. Beatriz olhou para ele, realmente olhou, vendo o homem vulnerável por baixo do empresário bem-sucedido. Nem por um único segundo de arrependimento. Ela gesticulou com firmeza absoluta. Aquele foi exatamente o dia em que minha vida realmente começou de verdade. O dia em que a vida de todos nós realmente começou. Eu sonho com aquele dia às vezes, Ricardo admitiu com vulnerabilidade rara, com Sofia fazendo aqueles gestos pequenos e desajeitados, e sempre acordo chorando incontrolavelmente. Porque se ela não tivesse feito aquilo naquele momento exato, se ela não tivesse me visto de verdade, eu ainda estaria completamente sozinho. Eu ainda estaria morto por dentro, apenas existindo sem viver. Mas você não está. Beatriz gesticulou firmemente, tocando o rosto dele com ternura. Você está aqui, vivo, profundamente amado, pai de 2 crianças absolutamente incríveis, marido de uma mulher que te ama mais do que palavras ou sinais conseguem expressar. Ricardo a puxou para um abraço apertado. Obrigado, ele gesticulou contra seu cabelo, por me salvar completamente, por me ensinar a viver de novo de verdade. Nós nos salvamos mutuamente, Beatriz respondeu com convicção. E Sofia nos salvou a ambos primeiro. E me deixa fazer uma última pergunta importante para você, que acompanhou essa história inteira. Você acredita que às vezes a pessoa que precisa ser salva e a pessoa que salva podem ser exatamente a mesma? Que às vezes, quando ajudamos outros genuinamente,
na verdade, estamos ajudando a nós mesmos de formas que nem percebemos? Conta aqui nos comentários sobre algum momento da sua vida em que você ajudou alguém e acabou sendo profundamente ajudado de volta de formas inesperadas. E se essa história te emocionou, compartilha com alguém que também precisa acreditar que conexões inesperadas podem mudar tudo. Se inscreve no canal para mais histórias que vão direto ao coração. A gente se vê na próxima. Eles ficaram sentados assim por horas naquela noite, no silêncio compartilhado, que não era mais pesado ou opressivo, mas reconfortante e cheio de paz. Um silêncio saturado de memórias preciosas, de risadas tanto silenciosas quanto audíveis, de promessas cumpridas fielmente. Um silêncio que comunicava mais do que 1000 palavras poderiam expressar. E quando finalmente entraram na casa, preparando-se para dormir, Ricardo parou na porta do quarto de cada criança. Sofia, quase adulta agora, mas ainda sua bebê pequena no coração. Gabriel, crescendo assustadoramente rápido. Ele ajeitou os cobertores cuidadosamente, beijou suas testas com ternura, gesticulou: "Eu te amo infinitamente", mesmo sabendo que não podiam ver. Na cama, com Beatriz aninhada perfeitamente contra ele, Ricardo pensou profundamente em tudo que havia conquistado ao longo dos anos. Os bilhões acumulados, as empresas construídas, o império estabelecido. Nada disso importava realmente. Nada disso significava tanto quanto o sentimento simples, mas profundo, de ter uma família amada, dormindo segura sob seu teto. Uma família que o escolheu conscientemente. Uma família que ele escolheu de volta com toda a intensidade de seu ser. Ele pensou naquela versão de si mesmo de tantos anos atrás. Aquele homem amargo, frio, desesperadamente sozinho. E ele desejou poder voltar no tempo apenas para dizer a ele: "Aguenta firme. Continua respirando, continua vivo, porque a felicidade está vindo, de um jeito que você nunca imaginou possível, de uma forma que você nunca esperou, mas está vindo. Vale a pena esperar." Mas ele não podia voltar. Então, em vez disso, ele apenas segurou Beatriz mais perto, respirou fundo e fez uma promessa silenciosa, mas absolutamente séria, para si mesmo, para sua família, para o universo inteiro. Ele nunca mais tomaria isso como garantido. Nunca mais esqueceria o presente precioso que foi dado a ele. Nunca mais deixaria a solidão ou o medo entrarem em sua vida. Porque ele havia aprendido, do jeito mais difícil e mais bonito possível, que família não é sobre sangue compartilhado. Não é sobre perfeição impossível. Não é sobre ouvir ou não ouvir, sobre ter dinheiro ou não ter. É sobre escolha consciente. É sobre amor genuíno. É sobre levantar todos os dias e decidir firmemente que aquelas pessoas, essas pessoas específicas, são suas, e você é completamente delas, para sempre. E enquanto dormia profundamente, com Beatriz respirando suavemente ao seu lado, Ricardo sonhou. Não com o acidente terrível que tirou sua audição. Não com a família cruel que o abandonou. Não com os anos brutais de solidão. Ele sonhou com Sofia. Seus pequenos dedos fazendo gestos imperfeitos, mas cheios de amor e intenção pura. Ele sonhou com Beatriz, suas mãos gentis, tocando seu rosto com ternura infinita. Ele sonhou com Gabriel, seus olhos curiosos fazendo milhares de perguntas por dia. Ele sonhou com amor, com conexão real, com um lar verdadeiro. E quando acordou na manhã seguinte, com a luz dourada do sol entrando pela janela, e Beatriz sorrindo para ele com aquele sorriso que era só dele, Ricardo soube com certeza absoluta. Ele estava finalmente, verdadeiramente, profundamente em casa. A solidão havia terminado para sempre. O silêncio não era mais uma prisão sufocante, mas um santuário de paz. E o homem que uma vez não conseguia imaginar um amanhã sem dor agora não conseguia imaginar um amanhã sem sua família ao seu lado, escolhendo-o novamente a cada dia.